Vamos voltar aqui os nossos olhos ao texto bíblico. Nós hoje vamos conhecer um pouco mais a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Se eu estiver falando muito baixo, eu peço que os irmãos nos deem aí um sinal, ok? Para que possamos melhorar aí o nosso volume. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 do Apocalipse. Saudamos também a Ana Maria, que acabou de entrar, não é? Que Deus abençoe a vida dela, e também de toda a família, não é? John e os filhos. E também agora a sua mãe, que está aqui a participar também da nossa comunidade na Covilhã. Bem, vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós percebemos aqui que, para fazermos um pequeno link e uma pequena ponte entre o capítulo 1 e o capítulo 2, o capítulo 2 vai terminar, no capítulo 2, o nosso Senhor Jesus, diante de João, vai falar a respeito das 7 estrelas, versículo 20, as 7 estrelas que João viu na sua mão direita e os 7 castiçais, ou 7 candeeiros de ouro. Então, aqui nós já temos a designação, não é? O significado dessas 7 estrelas, que eram os anjos das sete igrejas, e os 7 candeeiros são, não é? As 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são as igrejas conhecidas como as igrejas que estão localizadas na Ásia Menor. Eu vou partilhar aqui a minha tela e, de acordo com o nosso contexto aqui da tela, nós vamos comentando, ok? Então, essa primeira tela aqui, nós temos aí algumas imagens bem interessantes da atual cidade, ou das atuais cidades onde estão localizadas essas 7 igrejas, né? Por isso, então, são cartas, são mensagens, e nós podemos chamar assim de instruções a essas igrejas. Essas igrejas que não eram as únicas ali da Ásia Menor. Então, se você perceber, nesse pequeno mapa, nós vamos encontrar todas essas igrejas, elas estão no lado oeste da Ásia Menor. Quando o apóstolo Paulo começou a sua primeira viagem missionária, principalmente, nós vamos encontrar aqui, justamente onde eu estou a apontar com o meu mouse, com essa seta, não é? Todo o trabalho do apóstolo Paulo se resumia aqui nessa região. Posteriormente, a Ásia Menor, que hoje, toda essa região chamada Ásia Menor, ela hoje na verdade, a Turquia, que nós conhecemos atualmente, né? Que nós sabemos atualmente. Então, toda essa região aqui, ela foi tomada pelo cristianismo. Então, aqui nós temos outras regiões menores, por exemplo, como a Galácia, que era justamente nessa região central, a Capadócia, que era um pouco mais ao norte, não é? A região do Ponto, que era aqui no nordeste do mapa, e nós temos aqui essas 7 igrejas às quais foram designadas essas mensagens, essas cartas a elas. Na verdade, eram igrejas pequenas, naturalmente, como a maioria das igrejas na época, eram pequenas igrejas, mas muitas igrejas,
várias comunidades, e nós vamos encontrar, por exemplo, nessa região, é interessantíssimo que, segundo a geografia, essas igrejas como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas estavam quase numa linha reta, como nós podemos ver aqui. E temos, então, a Esmirna, que era, tanto Esmirna quanto Éfeso, eram cidades litorâneas. As outras eram cidades mais ao interior. Pátimos, por exemplo, quando nós lemos aqui o Apocalipse, que João estava na cidade, na ilha de Pátimos, Pátimos ela era uma pequena ilha, uma pequeniníssima ilha, ficava geralmente mais ou menos nessa região aqui. Nós não podemos localizar aqui pelo mapa, porque esse mapa é apenas um mapa de visualização muito grosseira, não é? Então, nós vamos encontrar essas 7 igrejas, e o que nós vamos perceber aqui? Antes de nós começarmos a ler o texto bíblico, nós vamos perceber alguns pontos importantes. Primeiro, quando nós falamos sobre essas 7 cartas às 7 igrejas, todas elas foram ditadas a João pelo Cristo. O que nós queremos enfatizar é esse nome, o Cristo Pantocrator. O que é? O que vem a ver, o que tem a ver, ou o que significa essa palavra Pantocrator? Naturalmente, essa palavra é a tradução do versículo 8 do capítulo 1. Se você perceber aí em Apocalipse, você vai perceber, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus se autodenomina, se apresenta a João, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é, que era e que há de vir, o Pantocrator, quer dizer, o todo-poderoso, o todo cheio de força, aquele que é o soberano. Então, quando nós falamos em Pantocrator, nós estamos falando no Cristo Todo-Poderoso, quer dizer, aquele que é soberano, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Então, chamamos a atenção aqui de que essas palavras, elas foram ditadas a João, e João, ele vai ser um amanuense. O que é uma palavra amanuense? Amanuense é aquele que simplesmente escreve aquilo que ouve. Ele não coloca a sua cultura, não envolve a sua tendência como escritor, mas ele apenas ouve, e aquilo que ouve ele escreve literalmente. Então, palavra por palavra. É isso que nós percebemos aqui no Apocalipse. Ok? Segundo elemento interessante é que cada uma dessas cartas inicia com uma mesma ordem. Se você verificar as 7 igrejas, todas as 7 mensagens vai começar com uma ordem: ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja. Então, nós já tratamos sobre essa questão do anjo aqui no outro estudo, no estudo anterior. E nós chegamos à conclusão que esse anjo é o mensageiro, ou aquele que cuida da vida espiritual daquela comunidade, certo? Então, o que nós chegamos à conclusão é que essas cartas, elas são dirigidas à igreja através de João para os seus líderes. E naquela época os líderes eram os presbíteros, não é? Os anciãos, aqueles que cuidavam, eram os pais espirituais daquela comunidade. Terceiro ponto é que cada uma dessas cartas também não só inicia, mas vai terminar com a mesma mensagem. E a mesma mensagem é justamente essa que nós temos aí na tela.
ele diz, o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que agora o Senhor, ele manda que João escreva, mas quem está a falar é o Espírito Santo. Né? Essa ênfase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é uma chamada de atenção, né? é uma questão de autoridade espiritual, não é qualquer um, ou não é o anjo da igreja que diz, ou não é nem mesmo João, apóstolo, mas é o Espírito que está a dizer, é o Espírito que diz. Um teólogo do passado já disse que quando a palavra fala, né, ou quando você lê o que a palavra de Deus diz, ou está escrito, é o Espírito que está a dizer. Então, é o Espírito que diz às igrejas, não é nenhuma palavra de homem, ou nenhuma palavra de um anjo, mesmo um ser celestial, mas é a própria autoridade daquele que é o Senhor. Não é? Um quarto elemento aí, um quarto ponto interessante, é que em cada uma dessas cartas, em cada passo, em cada momento que se apresenta, tanto a mensagem, o conteúdo, no final, você sempre terá essa palavra ao vencedor. Então, no caso, por exemplo, ao vencedor dar-lhe-ei que se assente no trono de Deus, ao vencedor terá um nome novo, ao vencedor. Então, essa ênfase do vencedor, ele tem muito a ver com a questão da vitória em Cristo, né? Da vitória em Cristo e por Cristo. Isso deve ser muito importante para nós, porque essa questão de vencedor, hoje nas mais variadas igrejas, a palavra muito usada e muito até banalizada é justamente essa palavra vitória, né? Então, porque você é vitorioso, porque você é vencedor, porque você... como que hoje uma ênfase muito grande numa autoajuda evangélica que existe dos púlpitos atuais. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem dessa carta. A palavra vencedor aqui tem a ver, por exemplo, com vencedor da morte, vencedor do maligno, vencedor de toda malignidade. Então, aquele que persevera até o fim será salvo. Essa ênfase é que o texto quer dar para nós e, naturalmente, essa palavra de Cristo para nós. Né? Num segundo ponto, vale a pena enfatizar que essas igrejas, apesar de hoje você encontrar uma série inumerável de ênfases quanto à alegoria dessas igrejas, né? Essas 7 igrejas, alguns, por exemplo, principalmente o movimento dispensacionalista, de linha mais neopentecostal, pentecostal, por exemplo, vai querer significar cada igreja com um período da história da humanidade, né? Então, Éfeso seria os primeiros cristãos, depois Tiatira seria já uma igreja frente à época medieval, quando, na verdade, não há nenhuma, e eu digo isso com muita tranquilidade, não há nenhuma ênfase ou nenhuma interpretação, né, nenhuma hermenêutica que faça que nós relacionemos esses períodos da história. Até porque o Apocalipse não pode ser trabalhado ou analisado do ponto de vista cronológico, como nós falamos. Não é? Então, partimos do pressuposto que essas igrejas elas são históricas. E quando dizemos que elas são históricas, dizemos que elas existiram de fato
E as cartas, o que é interessante nestas cartas é que elas vão conter alusões detalhadas a aspectos da história, da religião ou geografias das respectivas cidades. Por exemplo, se nós formos a Laodiceia, a cidade de Laodiceia possuía, por exemplo, era uma produtora, possuía uma indústria, né? Não uma indústria nos nossos dias, como nos nossos dias, mas uma indústria para produzir colírio. E é interessante que o nosso Senhor Jesus vai usar esta característica da cidade para dizer a respeito daquilo que eles deveriam realmente ver, ter uma visão clara a respeito do próprio Cristo. Então, nós vamos ter, por exemplo, outros aspectos, não é? Como a cidade de Sardes, que possuía um grande templo de adoração pagão para com o imperador de Roma. E por isso mesmo, nós vamos ver todos esses, mais à frente nós vamos ver esses detalhes, ok? Então, elas foram igrejas históricas. Por exemplo, olha, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Vocês estão vendo aí na tela. A cidade de Pérgamo, por exemplo, nos diz assim, onde está o trono de Satanás, né? Vives onde está, ou localiza-se onde está o trono de Satanás. A igreja estava justamente localizada numa cidade onde era um centro do culto imperial. A igreja de Sardes orgulhava-se de ser inconquistável por estar construída no topo de uma colina. Mas a própria cidade de Sardes, a sua história nos conta que ela vai cair nas mãos dos inimigos por 2 vezes. E o Senhor Jesus Cristo vai advertir essa igreja nesses mesmos termos. Você pode ver, por exemplo, no capítulo 3, versículo 3, você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que o nosso Senhor Jesus vai dizer assim, se não vigiares, veja que coisa interessante, se não vigiares, virei a ti como um ladrão de noite, e não saberás a que horas sobre ti virei. Quer dizer, a necessidade da vigilância tem a ver justamente com a falta da vigilância dos sentinelas quando a cidade de Sardes foi tomada pelos inimigos. É interessante esses aspectos. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, como eu disse, né? Mas há um outro dado interessante aqui, dizendo que esta cidade era famosa pelas águas mornas, né, tépidas e insípidas, e essas águas eram canalizadas a partir de fontes termais, que essa cidade, muitos ali iam justamente para tratar da saúde. E é interessante que o Senhor Jesus vai dizer, tu não és quente, nem frio, és morno e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante que esse aspecto é bem muito forte, né? para a igreja de Laodiceia. Há, em 2 momentos, tanto na igreja de Éfeso quanto na igreja de Pérgamo, um nome que aparece 2 vezes, né? Que são os nicolaítas. Tanto Éfeso, principalmente Éfeso, essa comunidade, ela não suportava os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de cristãos, na verdade, que se misturavam com crenças ou com uma fé gnóstica, que naquela época foi a grande heresia daquele tempo, no final do primeiro século, foi a heresia gnóstica, que atribuía a impossibilidade de Deus se tornar carne, ou se fazer físico, não é? E esse grupo, que era um grupo que estava vivendo dentro da igreja de Éfeso, ele é condenável diante de Cristo. E nós, então, sabemos claramente que essas igrejas são históricas por causa disso, né? E quem é este que está no meio das igrejas? O texto bíblico, se você
voltar aí, por exemplo, no capítulo 1, versículo 12, você vai perceber aí, no meio dos 7 candeeiros, né, você pode verificar, no meio dos 7 castiçais, existe um semelhante ao Filho do Homem. Depois, no versículo 13, você vai ter aí, ou 12 e 13, né? Virando-me, vi 7 castiçais de ouro e no meio o Filho do Homem. No versículo 20, novamente, não é? As 7 estrelas, ou melhor, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 castiçais que viste são as 7 estrelas, ou as 7 igrejas. Então, Cristo, quem é? Quem é este? É o Filho do Homem, o Cristo que está entre os candeeiros, que são as 7 igrejas. Ele, na verdade, conhece as condições dessas comunidades, ele conhece as suas necessidades, ele conhece, e você vai perceber que quase em todas as 7 igrejas, as 7 cartas, o Senhor Jesus diz, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu serviço, não é? É interessante que essa palavra obras aí são ações, é a vida da igreja, né? Então, este é o Senhor Jesus Cristo que está no meio das 7 igrejas. Ora, nós vamos perceber que o número 7 vai se repetir, como nós já dissemos, muito, 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 muito mesmo. Todas as vezes o número 7 ele vai nos dar um sentido de totalidade. Olha, o número 7, o seu significado. Então, 7 é um número de totalidade. Essas 7 igrejas representam, então, todas as igrejas, todas as comunidades locais de todos os tempos, de todas as gerações. Elas não são apenas 7 igrejas históricas, mas se são 7, é interessante que se são 7, o número 7 significa uma totalidade, uma plenitude. E o que o Espírito Santo tem a dizer a cada uma das igrejas daquela época, tem também a dizer às igrejas de hoje, às comunidades de hoje, com base nessas mensagens que foram dirigidas pelo Pantocrator. Por isso mesmo, aqui, que nós entendemos que o Apocalipse é para ontem e para hoje, para os cristãos do primeiro século e para os cristãos do século XXI. E por isso mesmo, essa ênfase de que o Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas, então, é um oráculo do Senhor. Essa palavra oráculo tem a ver justamente com algo grave, algo revelador, algo misterioso, algo autoritativo. Não é uma questão de opção, né? Não é opcional. O Senhor Jesus não está entrando em contato com as igrejas para recomendar. O Senhor Jesus não recomenda nada, não é? Como geralmente nos concílios eclesiásticos, né, que nós ouvimos sempre a dizer, né, nós recomendamos que se faça isso ou aquilo. A ênfase de nosso Senhor Jesus Cristo é uma exortação, não é uma recomendação, não é uma questão opcional. Olha, se você quiser, seja mais fiel nisso ou naquilo. Não, é uma questão de ordem, e se é ordem, ela precisa ser obedecida. E nós precisamos aprender o que é obediência ao Senhor, até porque hoje nós temos uma incrível dificuldade de obedecer, né? O ser humano, principalmente o ser humano de hoje, ele é aquele que defende todos os direitos e todas as possibilidades, né? Vivemos num Estado de Direito, então nunca estamos satisfeitos com aquilo que nos é oferecido. Sempre estamos a viver com aquilo que viver de maneira insatisfatória, né? Nós nos insatisfazemos demais, né? Somos insatisfeitos com muita coisa. Mas na palavra de Cristo, não. A palavra de Cristo, ela é uma ênfase determinada. Muito bem. Então, nós vamos entrar no capítulo 2. Agora eu vou pedir que
possamos ouvir as vozes femininas, porque elas sempre são melhores a serem ouvidas, não é? Então, nós vamos começar aí com a Cláudia. Vou pedir à Cláudia que faça a leitura do primeiro texto aí de Apocalipse 2. Vamos ver aí a carta que é dirigida a Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Então, Cláudia, pode ler para nós, por favor? Sim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Muito bem. Notem bem aí a ênfase dessa carta, porque nós estamos entrando num período, ou melhor, num processo, vamos chamar de processo, onde o Apocalipse ele é escrito com o propósito de consolar os milhares e milhares de cristãos daquela época, e com o objetivo também de, nesse consolo, de enfatizar sempre que o Senhor virá, né? O Senhor virá. E não é diferente aqui no capítulo 2. Se você perceber, por exemplo, o versículo 5, o texto diz assim: se não te arrependeres, virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Interessante que essa palavra, o teu castiçal, é justamente o que é o castiçal aí, ou candeeiro. Você vai perceber que o candeeiro é nada mais, nada menos que a própria igreja. O Senhor, ele tem poder para, não dado o nosso arrependimento, ele tem o poder para separar, não é? Não é possível a manutenção de uma vida que esteja entre o paganismo e o cristianismo. Ele diz: se não te arrependeres, virei a ti. Na minha versão, eu tenho aqui a versão portuguesa corrigida, diz aqui: quando não, brevemente a ti virei. Então, nós vamos encontrar justamente nesse processo de revelação das coisas que irão acontecer ou que deverão acontecer, essa possibilidade daquilo que muitos acabam por descansar em algumas teses aí, que são teses nada mais, nada menos do que teses extremamente folclóricas, né? Por exemplo, aqueles que dizem assim: eu estou salvo, então, uma vez salvo, salvo para sempre.
E este salvo para sempre, ele é tão absoluto quanto absoluto for a sua vida de relacionamento com Cristo. Porque se você não tem nenhum relacionamento com Cristo, mas vive a dizer essas coisas, se você, estou dizendo você no sentido genérico, né? Se nós não temos nenhum relacionamento com Cristo, apenas admitimos em tese uma afirmação dessa, ou nós descansamos nessa ideia de que eu fui salvo, então agora só espero a eternidade e não me disponho a conhecer e a amar a Deus profundamente, a tratar os meus pecados todos os dias, a cuidar da minha espiritualidade todo dia, então é bem possível que, no final das contas, o Senhor venha e tire de mim esse meu lugar nesse candeeiro, que é justamente a habitação do Espírito. O que é um candeeiro? O candeeiro é, na verdade, aquela lâmpada que estava, o candeeiro de 7 braços, não é? De 7 lâmpadas, era aquele que estava dentro do templo do Senhor, que, na verdade, acabava por simbolizar a presença do Espírito. Então, quando o Senhor Jesus diz, eu moverei do seu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro, ele está querendo dizer que ele pode tirar o Espírito Santo, e ele tirando o Espírito Santo, você não tem absolutamente, eu ou você, ou quem quer que seja, não tem possibilidade nenhuma de conhecer a Deus. É pelo Espírito Santo que nós conhecemos a Deus. É verdade que essa palavra é muito forte, mas ela é, de fato, o que deve ser. Então, a mensagem que é dada a Éfeso é uma mensagem para uma igreja de final de século que já perdeu a sua característica como igreja. Por que eu estou a dizer isso? Se você perceber aí no texto, e eu vou aqui mostrar novamente a tela, se você perceber aí, você vai notar o que é aí. Você vai perceber aí. Eu fiz uma pequena tabela onde nós temos aí igrejas, né? Opa, saiu aqui. Deixa eu ver se todos estão a ver essa tabela, não? Deixa eu ver aqui. Acho que eu... eu estou aprendendo a mexer nisso aqui. Eu acho que todos estão vendo, não? Estão vendo? Então, você tem aí as igrejas, você tem uma outra coluna que são as... Alguém pode me ajudar aí? Porque eu mesmo não estou conseguindo ver. As virtudes. As virtudes, obrigado. As virtudes das igrejas, de cada igreja. Depois, então, as fraquezas, não é? Ou os pecados, como você quiser chamar. E, então, as promessas. Então, por exemplo, em Éfeso, você vai encontrar uma série de ênfases em termos de virtudes. Sim, são virtudes. Não é? O capítulo 2, versículo 2 e 3, você vai perceber aí que eles são perseverantes, não é? Eles possuem obras. Eu acredito que, naturalmente, são boas obras, não é? Uma doutrina sadia, porque aqui o Senhor Jesus fala sobre pôr à prova os que se dizem apóstolos e não são. Então, isso significa uma ênfase muito forte na disciplina, na doutrina sadia. No versículo 3 ainda diz que a igreja de Éfeso
os cristãos ali estavam a sofrer, estavam a servir pelo nome do Senhor. No versículo ainda que fala sobre os nicolaítas, justamente eu expliquei a respeito de quem eram esses nicolaítas, que é justamente essa ênfase ódio ao pecado, né? Porque o Senhor Jesus diz que a palavra ali, na versão atualizada, por exemplo, no versículo 6 diz, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, a palavra justamente é ódio, não é? E, então, na nossa versão aqui, é aborreço, mas é ódio, aborrecer, não é? Contudo, essa igreja de Éfeso, o versículo 4 diz que ela havia perdido o seu amor. Prática das primeiras obras, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa ênfase de primeiro amor é bem importante para nós, porque nós vamos perceber que esse amor aqui não é o amor fraternal. A palavra aqui não é filia ou filéu, né? No verbo filéu, que vem de filós, que é amigo, não é? Não é um amor relacional. Não é um amor de tratar uma pessoa com consideração, mas a palavra aí, amor, é ágape. E é justamente esse ágape que vai fazer toda a diferença. Porque esse primeiro amor aí é o primeiro ágape. Então, o que é esse primeiro ágape? É o ágape que mantém o relacionamento entre nós e o Senhor. Ora, se uma igreja que possui todas essas virtudes, mas que não tem este amor, perdeu o primeiro amor, ou abandonou, a palavra, é interessante essa palavra, deixaste o teu primeiro amor, ou abandonaste. Na versão atualizada, a palavra é abandonar. Para o Senhor Jesus, ele está pedindo que Éfeso retorne ao primeiro amor. Através de quê? Versículo 5, note bem, que o texto diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Essa palavra arrepende-te é a palavra metanoia. Metanoia é justamente a palavra arrependimento para aqueles que não se converteram ainda. Então, o que nós chegamos à conclusão é que nós percebemos em Éfeso uma igreja que possui todas essas características que parece ser, mas não é. E você vai ver que algumas pessoas vão comentar ou vão pensar e interpretar a igreja de Éfeso como uma igreja que é uma igreja até que deve ser levada em consideração, que nós precisamos viver como uma igreja de Éfeso, que possuía boas obras, perseverança, que odiava as heresias, que odiava, que era uma igreja disciplinada, mas que no fundo, essa igreja de Éfeso não tem nenhuma diferença da igreja de Sardes, por exemplo. A igreja de Sardes era uma igreja que o Senhor Jesus dizia, você tem nome de que vives e está morto. Então, não há nenhuma diferença, porque a maneira como o Senhor diz a Éfeso é uma maneira onde que Éfeso havia perdido realmente a sua condição de viver para a eternidade com o Senhor. E ele está dizendo, abandonaste, quer dizer, apostataste do teu primeiro amor. Perdeu o amor que você tem por mim. E então, arrepende-te, metanoia-te. Quer dizer, você tem que novamente voltar a arrepender-se profundamente dos seus pecados. Então, é muito importante
que nós percebamos que Éfeso é uma igreja de fim de século e algumas pessoas até, eu acho interessante, porque eu li alguns comentários a respeito dessa igreja, né, aqui em Apocalipse, e alguns até tentam brandamente colocar aí, como a gente diz, né, panos quentes para com essa igreja, que não está errado, por exemplo, em ter boas obras, não está errado em perseverar diante da tribulação, não está errado, por exemplo, em ter uma doutrina sadia, ter disciplina na igreja, mas isso não, diante do primeiro amor, diante da perda desse primeiro amor, isso não vai valer de nada. Por isso que o versículo 7 diz, não é? Veja aí o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, ou ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Vamos voltar à experiência de Gênesis. Qual era a proposta do Senhor? A proposta do Senhor é que quanto mais Adão fosse fiel, Adão e Eva fossem fiéis, não comendo da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles chegariam a provar verdadeiramente da árvore da vida, que estava no paraíso de Deus. E a árvore da vida nada mais é do que um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Eles iam vivenciar a mesma realidade, a mesma condição da natureza de nosso Senhor Jesus, eternamente. Por isso que essa proposta do Evangelho e da salvação é uma proposta de vida eterna. Por isso que a mesma proposta que aconteceu na criação, quando o Senhor disse, se vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu. Eles morreram espiritualmente. Morreram primeiro espiritualmente. E o que nós percebemos aqui é que o Senhor Jesus está a dizer a Éfeso, vocês estão mortos espirituais. São mortos espirituais. Então, a primeira carta, né, que acredito que nós precisamos encerrar por aqui, que nós já temos aí mais de uma hora, quase uma hora, né, de conversa, de estudo. Então, esse texto é por demais importante nesses dias de hoje, e não só isso, mas nós precisamos parar um pouco para pensar, por exemplo, eu quero terminar aqui com, pelo menos nesse primeiro momento, né, eu quero terminar aqui com algumas perguntas, né? Perguntas que nós vamos usar todas as vezes agora que nós vamos tratar sobre essas 7 igrejas. Por exemplo, prestem bem atenção aí nessas perguntas que eu vou fazer, ok? Por exemplo, deixa eu colocar aqui vocês. A primeira pergunta é, o que é essencial para uma igreja ser uma igreja cristã? O que é essencial para uma igreja ser uma igreja de fato? Pelo texto que nós lemos aqui, ok? Pela mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso. E eu quero que vocês pensem isso, porque eu quero ouvir vocês aí. Pelo menos temos 5 minutos para tratar sobre isso. Segunda pergunta, qual é a ordem de Cristo? Veja, qual é a ordem de Cristo para vivermos como uma igreja apocalíptica nos dias de hoje? Quer dizer, nós somos uma igreja que estamos a viver o Apocalipse, como Éfeso também estava a viver o Apocalipse. Então, qual é a ordem de Cristo para vivermos como uma igreja apocalíptica? Terceiro, o que fazer para mudar a essência, se precisamos mudar, o que fazer para mudar a essência e o caráter das comunidades locais?
que foram transformadas em comunidades antropocêntricas. Eu vou melhorar essa palavra antropocêntrica para explicar o que eu quero dizer como sendo uma comunidade antropocêntrica. Comunidades que estão centradas no antropos, que a palavra é homem, no ser humano. As comunidades, elas dependem exclusivamente do ser humano. Estão centradas no ser humano. Não é? Elas querem oferecer um serviço. Hoje que nós estamos a viver uma realidade onde as igrejas estão a oferecer um produto, não é? Estão a oferecer alguma coisa. Será que esse é o caminho? Então, vamos pensar um pouco aí, rapidamente, alguns segundos para cada um, quem quiser, comentar a respeito de tudo aquilo que você ouviu hoje, ok?